Repito, o farei várias vezes. O ministro Silvio Almeida nega veementemente tudo isso que está sendo dito, diz que são mentiras e que faz questão de provar, vírgula por vírgula, de tudo isso que está sendo dito. Nós seguimos aqui ao vivo com todos os nossos analistas. Vou trazer o Pedro Duran e a Clarissa aqui para a conversa e quero fazer de um jeito que não atropele uma informação do outro, tá? Porque eu tenho a Clarissa, que conversou com petistas, né? Você imagina o tamanho do abalo, da tragédia, que é um assunto como esse para a cúpula do partido. O Pedro Duran também tem a informação de que a cúpula do governo se mantém em silêncio. E enquanto a gente está aqui conversando, deixa eu contar para vocês. Os nossos analistas, e Gustavo Uribe âncora, a Renata Varandas e o Gustavo Uribe, também subiram agora uma apuração que diz: Silvio Almeida é aconselhado a pedir demissão. Então, integrantes do governo avaliam internamente essa situação como insustentável e o ministro vai se reunir hoje com o presidente da República. Então tem a apuração interna, mas também tem como o governo se mostra em relação a isso. Clarissa, quero te ouvir sobre essa pancada dentro do partido. Pancada, né, Elisa? Eu fui ontem, assim que essa informação veio à tona, a gente estava aqui conversando, inclusive entre a nossa equipe aqui do Live CNN, para reagir a esse fato novo. E fui conversar com várias pessoas ali dentro do PT e próximas do presidente Lula, algumas delas ali com um histórico muito grande dentro do governo federal, já tendo atravessado vários tipos de denúncia e casos polêmicos no passado. E a reação, Elisa, foi uníssone. O caso é gravíssimo. Tem uma preocupação ali muito grande em tratar a questão com presunção de inocência. Fato, o presidente Lula tem um histórico de ter essa postura. Ele costuma dizer muito que ele foi alvo de acusações que ele nunca reconheceu e, por isso, ele não gosta de nenhum tipo de condenação prévia. Então, ele sempre defende a presunção de inocência dos integrantes da sua equipe, integrantes do ministério ou integrantes do seu partido, do seu governo, que venham a ser envolvidos em algum tipo de denúncia. Mas, dito isso, do ponto de vista prático, Elisa, eu senti em todas essas pessoas com as quais eu conversei uma preocupação muito grande com o impacto que isso tem no governo federal. E aí vem uma teoria ali que é muito reforçada por esses líderes petistas com os quais eu falei, de que, independentemente da veracidade ou não das denúncias, seria melhor para o governo, na avaliação dessas fontes, que Silvio Almeida se afastasse, mesmo que pedisse uma licença, se afastasse temporariamente e adotasse uma postura que outros líderes do partido, outros ministros do governo Lula que já foram envolvidos em algum tipo de denúncia já tiveram, de eventualmente dizer, olha, eu vou me afastar enquanto eu me defendo para poupar o governo desse desgaste ou minimizar o governo diante desse desgaste na medida do possível, enquanto eu me defenda. Tem muita gente dentro do PT que defende esse movimento, mas a gente está vendo que Silvio Almeida decidiu bater o pé, vai ficar lá e quer se defender no cargo, não quer abrir mão do ministério. Tem também, Elisa, uma crítica muito grande em relação a todos os demais personagens que, aparentemente, pelas informações que a gente tem, tinham conhecimento desse fato antes de ontem. Eu ouvi de pessoas próximas do presidente Lula, petistas próximos do presidente Lula, um tom muito crítico em relação ao fato de ele próprio já ter conhecimento dessa informação. A gente tem também a informação de que a primeira-dama Janja também estava ciente. O próprio Silvio Almeida, a informação que a Basília traz para a gente, ter conhecimento desse fato há 7 meses, sem que isso seja trazido a público de alguma forma pelo próprio governo, para até controlar essa informação, porque em algum momento, se isso está correndo dessa maneira, em algum momento viria à tona, né? A gente sabe como funciona, o jornalismo está aí e tamanha a gravidade. Como é que isso não vazou com denúncias antes, né? Envolvendo o Me Too, feitas ao Me Too. Então, assim, por mais que a gente mantenha na mesa com toda a firmeza a questão da presunção de inocência, o estrago de reputação e de crise mesmo, geração de crise para o governo, neste momento, por não ter havido uma medida mais efetiva antes, é alvo de crítica entre os petistas com os quais eu falei. A ideia seria que, olha, acontece uma coisa dessas, está circulando informação falsa ou não, é necessário que o governo tome a dianteira de tratar esse assunto com transparência. Então, eu ouvi muitas críticas
a falta de transparência. Um dos petistas com os quais eu falei, Elisa, e aí eu estou reproduzindo o que uma pessoa falou, não é uma avaliação minha, tá? É de fato uma informação que uma fonte me disse. Ela disse o seguinte, olha, tudo alimenta a ideia de que teria havido algum tipo de operação para tentar abafar, porque tem muita coisa, não dá para deixar correndo uma informação, mesmo que seja fake news, ele usava o termo fake news, mesmo que seja fake news, não dá para deixar isso correndo e ficar todo mundo quieto como se nada acontecesse. Fingindo que nada está acontecendo, né? Tamanha gravidade. Então, assim, isso gerou muito incômodo, muito desconforto. Daí, inclusive, essa recomendação, digamos assim, feita por alguns líderes do PT, casa muito com essa informação que o Uribe e a Renata trazem a respeito do que está acontecendo ali na cúpula do governo, no PT também, de que, olha, ele deveria se afastar. É melhor, nesse momento, para tentar controlar. E tem uma tensão muito grande, uma expectativa muito grande em torno do que vai ser de Aniele Franco dentro desse cenário. Porque a ministra, querendo ou não, foi colocada no centro disso tudo. E ainda não se sabe, não há uma manifestação clara ali a respeito do que ela tem a dizer diante desses fatos. Por enquanto, então, manteve-se em silêncio. Com todo o lado difícil da exposição, da necessidade de se preservar a presunção de inocência. O fato é, o estrago no governo existe, vai ser usado politicamente, vai servir de munição para a oposição e precisa ser tratado com transparência e com rapidez. Então, a existência de denúncias com essa proporção, essa magnitude, essa relevância, que tenham ficado ali correndo em corredor, correndo nos bastidores por 7 meses, sem que tenham sido tomadas medidas efetivas para investigar isso e apurar isso corretamente antes, né? Então, imagina só, começa a circular uma questão dessa dentro do governo. Semanas atrás, há uma ciência do presidente da República, segundo a informação que a Basília nos traz. E aí a gente está falando em instauração de investigações agora, a não ser aquela pedida pelo próprio ministro, segundo a informação que a gente trouxe aqui também, para se defender. Então, tem um ponto aí que está gerando muito desconforto nos bastidores, porque a avaliação é a de que esse caso impacta no governo do presidente Lula como um todo. Uma das outras fontes com as quais eu falei, falou também sobre como tentar remediar essa situação. E aí lembrou, né? A gente está se aproximando do fim do ano, tem uma perspectiva de reforma ministerial. Eventualmente é possível se pensar em mudanças para tentar minimizar esse desgaste sem que fique uma demissão sumária diante de uma denúncia ainda não comprovada, ainda não investigada. Mas é um desgaste inegável. E também sem menosprezar o desgaste que é para as pessoas envolvidas, claro. Totalmente. Perplexidade. Essas fontes do PT estavam ali muito sensibilizadas com tudo isso, dizendo, gente, mas não é possível, como é que ninguém viu isso chegar? Né? Então, eu senti muito esse sentimento ali correndo.